gente, tudo bem com vocês? Até que enfim parei aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a minha gestação e vou falar tudo o que aconteceu comigo do primeiro ao terceiro mês, ou seja, o meu primeiro trimestre. Bom, começando aí com o primeiro mês, né? Como foi uma gravidez não planejada, então eu não sabia que estava grávida. Já vim descobrir ali, eu acho que na última semana, terceira, quarta semana, né? De gravidez. Então, assim, já foi bem no finalzinho do primeiro mês. Mas o que que eu senti nesse primeiro mês? Bom, eu senti muito sono. Eu acho que foi um dos sintomas, assim, que mais poderia me alertar, né, de uma gravidez. Muito sono e as mamas já ficaram meio que doloridas, né? Deu uma leve crescida e estava dolorido também. Então, esse foi o primeiro sintoma que eu senti com relação à gravidez. E como foi que me deu aquele estalo de que eu poderia estar grávida? Foi quando a menstruação atrasou, né? Essa aí já aponta logo que você pode estar grávida. Então, quando passou, né, o dia que eu deveria menstruar e eu não menstruei, então já veio aquela pulguinha ali atrás da orelha, né? Será? Mas não tem como, né? Porque eu tomei pílula no dia seguinte, né? Então eu não imaginava que poderia acontecer isso. Então tava bem despreocupada. Tanto é que no primeiro mês eu fiz tudo normal, né? Eu trabalhei, eu fui pra minha academia, né? Pegava super pesado. Então, assim, tava com a vida bem tranquila, bem normal, não imaginava, né? Apesar de muito sono, das mamas doloridas, mas também poderia ser um sintoma da pílula, então não passou na minha cabeça nessa possibilidade. Mas aí quando a bendita atrasou, aí meu amor, já veio aquele estalo, né? Calma aí, vamos lá, vamos ver como é que é esse negócio. E aí, como eu trabalho com radiação, né, eu já fico preocupada quando essas coisas acontecem. Não é a primeira vez que minha menstruação atrasou, mas dessa vez foi pra valer. E aí, o que foi que eu fiz? Comprei um teste de farmácia, fiz, e assim, foi o maior susto da minha vida quando eu vi aquelas duas tirinhas coloridas. Minha gente, eu quase caí pra trás. Mas, né, eu ainda fiquei meio que sem acreditar. Eu digo, não é possível. Só pode estar errado esse teste. Aí que foi que eu fiz, né? Eu fiz esse teste acho que numa quinta-feira. Quando foi. Não, eu fiz o teste na sexta. Quando foi no sábado, eu já fui para uma clínica fazer o beta. Então, coletei o sangue e no mesmo dia eu fui trabalhar. E aí, quando eu cheguei no trabalho, né, conversei com um médico que é amigo e pedi para que ele fizesse uma ultra para ver, né, se realmente estava grávida. E aí, antes de ele fazer a outra, o laboratório me liga, perguntando se eu já queria saber o resultado. Eu disse sim. E aí eles falaram, parabéns, deu positivo. Eu digo, obrigada. Totalmente sem graça, né? Obrigada e tal. Ok, aí quando eu fui fazer a outra, né, eu já sabia, mas fui ver. E aí foi a minha primeira ultrassom, foi ainda no primeiro mês de gestação. Eu estava ali, acho que na quarta semana já, né? E aí nessa ultrassom, gente, só tinha o saco gestacional e nada mais, né? Não dava pra ver nada, porque tava bem recente mesmo, né? Ainda tava no primeiro mês. Bom, eu fiz essa ultrassom em um sábado e por coincidência ou não, na terça-feira eu tinha uma consulta com a minha ginecologista, que também é obstetra, né? É a minha obstetra. E aí, né, eu aproveitei e falei da novidade, né, que estava grávida. E aí nessa consulta ela me passou já todas as orientações, né? O que eu precisava fazer, alimentos que eu precisava evitar, algumas coisas que eu precisava evitar. E também passou o ácido fólico, né, que é a primeira vitamina, o primeiro suplemento que a gente toma quando descobre que está grávida. Na verdade, quem já está planejando, né, já toma antes o ácido fólico. Mas como eu não estava planejando, comecei a tomar aí já no segundo mês, né, de gestação. E esse primeiro suplemento que eu tomei foi o ofolato, né? Um compostozinho, né? Que tem ácido fólico. Já joguei a caixa, mas assim, já tomei e já troquei, né, de suplemento. Daqui a pouco eu falo pra vocês como é que funciona. Então, essa primeira consulta foi basicamente isso, né? Foi passar o suplemento e também já marcar a ultrassom oficial, né? A ultrassom que vai sim me dar aquele laudo de que eu estou gestante. Porque a ultrassom que eu tinha feito foi uma coisa assim, né? Mas só pra ver mesmo se eu estava grávida, nada demais.
Quando entrou o segundo mês, veio também aqueles sintomas mais chatinhos da gestação, né? Os enjoos. Gente, eu tive muito enjoo, né? No primeiro mês, não. Acho que porque eu não sabia, não sei, o psicológico ainda, né, não tava, né, a todo vapor. Mas quando eu descobri que estava grávida, nossa, começaram os enjoos, enjoos. E assim, não tinha hora, tá? Poderia ser manhã, tarde, noite, após comida, antes de comer. Então, assim, não tinha motivo algum. Eu não enjoei comidas, eu não enjoei cheiros, eu não enjoei coisas específicas. Simplesmente me dava uma náusea. Mas de vomitar, vomitar mesmo, acho que só foram 3 vezes. Só. As outras vezes eram só as náuseas que eu conseguia ali contornar. E aí, assim que eu saí da minha consulta com a médica, eu já liguei logo para a clínica para marcar esse ultrassom, porque eu ainda estava meio que aérea, sabe? A ficha ainda não tinha caído, eu ainda não estava assimilando nessa coisa de ser mãe. E aí, quando eu liguei para a clínica, eles marcaram já para quinta-feira. Então, terça-feira foi a consulta, quinta-feira eu já fiz o outro ultrassom. Bom, o que eu esperava desse ultrassom? Não esperava ver nada, né? Apenas o saco gestacional, porque tinha pouco tempo. Mas quando eu sento naquela mesa, quando eu deito naquela mesa, que o médico começa a fazer ultrassom, gente, já tinha um projeto, já tinha uma coisinha lá, sabe? E já tinha batimento cardíaco. Eu acho que foi o maior susto da minha vida. Foi quando o médico disse, vamos ouvir o batimento cardíaco, e colocou lá. Gente, aquele barulho, assim, foi um susto tão grande, mas assim, também foi uma coisa que me fez cair a realidade, né? Que eu realmente tinha um ser vivo dentro de mim, realmente eu estava grávida. Então, foi algo assim extraordinário. E aí depois desse ultrassom, né, quando a ficha realmente caiu, foi o momento que eu resolvi falar para minha família, para alguns amigos próximos, para o pai da criança. Então assim, não quis falar logo nas redes sociais ou para muitas pessoas, porque assim a gente sabe que até o terceiro mês tem grandes chances, né, de ter uma complicação, um aborto espontâneo. Então assim, eu quis evitar ao máximo. Então apenas comuniquei no trabalho e falei também para minha família e para poucas pessoas. Como era algo que eu não imaginava, né? Eu não tinha planejado, eu nem sonhava em ser mãe, na verdade. Então, assim, foi algo que foi muito impactante, uma notícia que, assim, mexeu muito com a minha vida, né? O meu psicológico, mas eu sempre também tive, assim, os pés no chão, eu sempre pensei muito positivo diante de tudo que estava acontecendo, né? E como diz um amigo meu, eu faço do limão uma limonada, né? Então foi mais ou menos isso mesmo que eu fiz, não me desesperei e busquei o lado bom, né, de tudo isso. E aí no finalzinho do segundo semestre eu tinha outra consulta marcada que era para mostrar os exames, né, que a gente faz uma bateria de exames. Então eu ia mostrar os exames e mostrar o meu ultrassom para minha médica e essa consulta foi muito boa porque ela já passou a minha morfológica do primeiro trimestre, passou também outros exames e me deu novas orientações, tirou minhas dúvidas, porque eu já fui mais preparada, né? Já fui com uma lista de dúvidas para tirar com ela com relação à gestação. E nessa consulta também ela trocou meu suplemento, ela me deu 3 opções de suplementos para eu comprar. Eu pesquisei e o que eu mais achei interessante foi esse daqui, o Regênesis. Ele tem ômega 3, então assim eu achei um pouquinho diferenciado dos outros. E aí eu acabei comprando ele, tô usando, mas assim, ela já passou outro suplemento, porque eu já tive outra consulta, tá? No momento desse vídeo eu já estou no 4º mês e aí ela já passou outro suplemento, mas eu tô terminando de tomar esse para começar, né, essa nova suplementação. E aí quando eu fiz 12 semanas, eu fui fazer a minha morfológica, que eu acho que foi o momento assim mais incrível da minha gestação, porque eu estava muito apreensiva para saber como é que estava o meu bebê. A barriga não cresceu praticamente nada, né? E eu ficava, meu Deus, como é que tá essa criança? Mas assim, gente, o momento que eu fiz a morfológica, que eu vi aquele bebezinho tão lindo, tão perfeito, né? A médica fez todas as medidas, estavam tudo dentro dos padrões, tudo normal. Então, assim, foi um momento de muito alívio, de muita felicidade e eu vi os batimentos, enfim, tudo é muito incrível mesmo, muito incrível, sem palavras para expressar.
morfológica, né? Eu fiquei perguntando à médica qual o sexo, só que assim, tava muito recente ainda, né? A médica não quis dar certeza, mas ela falou qual era o palpite dela. E o palpite dela é também o que eu sinto, a minha vontade e assim, me deixou mais feliz ainda, né? Só que eu não falei pra quase ninguém, porque eu ainda precisava confirmar, né? Esperar mais um tempo até, né, se desenvolver mais, porque tava muito novinho ainda, né? Ainda tava no processo de formação com 12 semanas. Então, assim, embora eu já tenha ficado alegre com a notícia, mas eu ainda me controlei e não falei pra ninguém, né, qual era o palpite dela. Aliás, falei para algumas pessoas, umas poucas pessoas mesmo, só os mais próximos. E aí no final do terceiro mês os enjoos foram diminuindo, graças a Deus. Comecei a sentir bem menos enjoos, assim, já praticamente não me incomodava mais. Tinha só assim, quando eu deixava o estômago muito vazio, então vinha aquela náusea, mas assim, nada que me incomodasse como antes. E foi um momento também que eu anunciei, né, nas redes sociais, dei a notícia, eu já estava ali no finalzinho do terceiro mês e foi um momento muito legal que eu pude compartilhar, né, essa notícia, essa felicidade com as pessoas e foi muito bacana mesmo. Então foram essas coisas que eu lembrei para falar aqui para vocês, né, do meu primeiro trimestre de gestação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe suas dúvidas aqui no comentário. Faz perguntas também para eu responder no próximo vídeo, tá? E vou falar também para vocês aí do quarto ao sexto mês, ou seja, do meu segundo trimestre de gestação. Um beijo enorme para vocês e fica ligadinho aqui no canal, tá? Deixa seu like, compartilha, se inscreve se você ainda não estiver inscrito. Um cheiro, tchau!